Você está ouvindo o programa Palavra de Poder com o pastor Miqueias Castrese. Uma pessoa veio aqui, falou que não volta mais. Eu falei, mas por que não volta mais? É porque lá é muito forte. E a pessoa não está compromissada com essa força. Aí o Senhor me disse, está vendo? Sabe o que é isso, filho? São pessoas que não querem mergulhar no profundo. O raso tá bom para elas. Onde molha a pontinha do pé, porque ali é a zona de conforto. Ali você fica agradável, você pode pôr um pezinho no mundo, um pezinho para cá, mas quando chega e se depara com esta unção, eu falei para alguém ontem, não lembro quem, a unção que Deus colocou, entenda que Deus, Ele libera isso, a unção que Deus colocou em cima desse ministério, o ministério não tem problema levar o nome de ninguém, mas o ministério não leva o meu nome. Eu tenho o meu ministério quando eu saio para pregar, e aqui é o evangelho de poder. Esse ministério não leva o meu nome, mas esse ministério é banhado pela unção que Deus me deu. Está entendendo isso? Esta unção cobra, preste atenção nisso, porque ela vai fazer isso contigo. Esta unção, ela cobra de você uma profundidade. É diferente. Não sou eu que cobro. A própria unção de Deus gerada prova uma profundidade de quem está aqui. Esta unção cobra de você uma profundidade porque ela requer de você uma responsabilidade. Por que requer de você uma responsabilidade? Requer uma responsabilidade porque o que essa unção gera como benefício, se você não tiver responsabilidade, você perde. Porque Deus não dá nada, preste atenção, Deus não dá nada para você profundo se você não tem responsabilidade com a profundidade. Deus não pode te dar mais, a Bíblia não fala, Deus não dá prova maior do que podemos suportar. Também é a analogia, Deus não dá bênção maior que você não pode suportar. Quanto mais você aprofunda, mais Deus te cobra responsabilidade. E quanto mais responsabilidade você tem, mais bênçãos de Deus é liberada do céu, não é de mim. É de Deus. A irmã mesmo disse aqui, tem umas amigas dela, que de 4 em 4 meses vai lá na igreja da revelação, né? Ai, Deus falou comigo. Aí volta e tem a vida desgraçada, a mesma coisa. Aí depois passa 4 meses, vai lá. Ai, Deus falou comigo, usou o profeta. O que adiantou? Não é? Ontem, irmão, eu queria gravar o que esses meninos falaram. Não porque minha vida mudou, porque isso, não é? Esta é a unção de responsabilidade. Quanto mais profundidade, mais responsabilidade. Quanto mais você responde essa responsabilidade, mais profundo Deus te leva. Imagina se você tiver essa maturidade de responsabilidade, o que não acontece na sua vida. Hein? Você anda e a sua sombra cura. Porque se Pedro curava com a sombra, por que você não pode curar? Não é? Eu estava até falando ontem aqui. Às vezes você acha que a libertação de alguém é botar a mão, estribuchar o capeta, falar, desfalar. Às vezes é um abraço. Às vezes é um abraço. E você libera, você desata a libertação na vida da pessoa. Aconteceu aqui. Um abraço. É ou não é, Daiane? Um abraço. Você libera a libertação para alguém. Essa responsabilidade só vem, aliás, essa profundidade só vem se você for responsável com aquilo que Deus está te dando. E o que é ser responsável? É você corresponder rapidamente. É você entender o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo. Porque você acha que eu entendo muitas coisas, irmão? Eu não entendo às vezes. Eu não entendo às vezes. O que vai acontecer hoje? Não sei. Eu sei que Jesus vai fazer, mas o que vai acontecer? Vai saber, até a hora que a gente tomar a ceia aí, você vai saber o que vai acontecer. Pode entrar o varão de branco, todo mundo vê, pode a nuvem cair, pode acontecer um monte de coisa. Essa responsabilidade que nós temos que ter com o que isso simboliza. O sangue de Jesus. Essa responsabilidade. Abra a tua Bíblia aí. Estou dando um início, tá? Abra a tua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número... 1 Reis, capítulo de número 13. Vou ler o 13 mesmo.
Amém? 1 Reis 13 diz assim. Eu vou ler alguns versículos e você vai seguindo aí comigo, ok, querido? Eu vou te ensinar algo aqui poderoso para você ser livre. Diz assim a palavra. 1 Reis 13:1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Ele era o quê? Um homem do quê? Lembra disso? Ele era um homem de Deus. Ok? E Jeroboão estava ali junto ao altar para queimar incenso. Vai para 2. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, e eis que o altar se quebrará, e se derramará a cinza que há sobre ele. 5. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Só até aí, mantenha sua Bíblia aberta que eu vou ler daqui a pouco para você. Escute só. Para você entender o que está acontecendo aqui, eu vou fazer por duas partes a palavra. Para você entender o que está fazendo aqui, você precisa saber quem era Jeroboão. Jeroboão era um rei, preste atenção. Jeroboão era um rei. Tem uma, Bruno, tem aí na área de trabalho uma foto. Está no cantinho, vou precisar dela já, segura aí. Está escrito foto domingo. Jeroboão era um rei que, quando a tribo de Israel se dividiram em parte do norte e parte do sul. Para você entender, eu vou ambientalizar o que nós estamos falando para você entender. Jeroboão e Roboão eram reis diferentes. Jeroboão era servo de Salomão e Roboão era filho de Salomão. Teve uma guerra, uma briga lá, e Roboão ficou apenas com uma tribo. Coloca como tela para mim. Roboão ficou com essa tribo aqui, para você entender. Coloca como tela. Isso. Roboão ficou com essa tribo do sul aqui, ó, Judá. Não, se você colocar assim vai rodar. Coloca como tela, igual as outras, que eu já deixei no tamanho. Tem pressa. Isso. Aqui de baixo é o reino do sul, preste atenção. E lá em cima é o reino do norte. O reino do norte ficou com 10 tribos. E aqui ficou com uma tribo só. Jeroboão reinava lá em cima. Você vai entender as bolinhas que eu fiz aí daqui a pouco. Para você entender, deixa na tela. Ambientalizar a mensagem. Essa era a situação geográfica da época. Jeroboão, a Bíblia diz que era um rei que não andou segundo os mandamentos de Deus. Jeroboão era um rei que fazia o que não prestava. Qual era a ordem, o mandamento da palavra? Que o povo tinha que vir adorar em Jerusalém, aqui nesse azulzinho aqui, ó. O reinado do sul. Quando houve a divisão, sabe o que Jeroboão fez? Vamos criar e vamos levantar bezerros de ouro, para nós tirarmos a adoração em Jerusalém, para que nós abolimos a arca da aliança como adoração, e vamos criar em Dan, lá em cima, bolinha lá de cima, e vamos criar um bezerro lá em Dan, e outro bezerro em Betel, e vamos dizer que esse grupo, todo esse bando do norte, tem que adorar em Dan ou em Betel. E não adorar mais em Jerusalém. Porque se eles forem adorar em Jerusalém, vão fazer de Roboão seu rei. E ele não queria perder o reinado. Eu estou ambientalizando a mensagem para você entender. Nisso, a Bíblia diz assim, ó, só presta atenção. O rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. E isso se tornou pecado, pois o que o povo ia até Dan
cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos dentre o povo, constituiu, presta atenção nisso, constituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Sabe o que é isso? Ele pegou pessoas que tinham capa, pessoas que tinham conhecimento, mas que não tinham chamamento para algo. Ele pegou pessoas que não eram da tribo de Levi. O que era a tribo de Levi? Era a tribo dos levitas, era quem trabalhava e quem deveria ser sacerdote. Porque você acha que é qualquer um que pode vir cantar, pregar, pular, sapatear aqui? Não. A Bíblia diz assim, olha, constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Ou seja, a gente precisa tirar o povo, a gente precisa consternar todo mundo, então nós vamos pegar aquilo que era real e vamos fazer uma bijuteria, vamos fazer a bijuteria parecer ouro. Sabe quando você compra um anel, um brinco, você acha que é ouro, de repente, me enganaram. É isso que ele fez. Ele pegou quem não prestava, quem não tinha chamado para isso e colocou como sacerdote. Quando ele faz isso, a Bíblia diz assim, que ele fez pecado e se tornou pecado. Nesta hora levanta um profeta e diz, ele era homem do quê? De Deus. Ele era homem de Deus. Levanta um profeta e diz assim, ó rei, eles estavam lá adorando e fala, altar, altar. Nós lemos aqui. Assim diz o Senhor, eu vou levantar Josias. Se você for ler mais para frente, Josias, não vou falar dele, mas Josias foi um rei que restaurou todo o altar quebrado. Ele colocou tudo em ordem, era um cabra macho. Sabe quantos anos ele tinha? 8. Segunda Reis, acho que 15 ou 13, não me lembro agora, depois você vê. Ele começou a reinar com 8 anos. Mas ele colocou tudo em ordem. O altar. Mas vamos voltar aqui. Eu vou levantar um Josias que vou restaurar. Porque Jeroboão, você colocou no altar aqueles que não eram para colocar. Você chamou para fazer aqueles que não eram para fazer. Tudo porque você mandou adorar em Dan, em Betel. Para quê? Olha aqui, querido, eu fiz questão de mostrar o mapa. Porque o diabo, preste atenção nisso. O diabo, ele quer tirar você do foco de adoração. E ele cerca de cima a embaixo, para você não ter escapatória. Ele cerca você. O local deveria ser em Jerusalém, mas ele coloca aqui uma na ponta de baixo e outra na ponta de cima e fala assim, eles não têm escapatória. Se tiverem que adorar, vão ter que passar aqui, adore o bezerro e não adora a arca. Não adora a presença dele. Você está sendo chamado para quê? Hein? Você está recebendo mensagem no Facebook, sendo chamado por Jeroboão ou não? Quem é que está chamando você? A Bíblia diz assim, que a ovelha que conhece a voz do seu pastor não cai no buraco. A ovelha que conhece a voz do teu pastor não cai no buraco. Um pastor disse hoje para mim, pastor, ora por nós. Por que, pastor, está acontecendo? Estamos, um pastor aqui de cidade, não é de Campinas, é de lado aqui. Hora que nós estamos sendo atacados por um espírito de divisão, um espírito de facção, um espírito de rebeldia. E eu disse, mas o que está acontecendo? Ele disse, as nossas igrejas, 2 igrejas já se romperam. Pessoas se levantaram, levaram outras. A igreja lá, a sede, 1.400 pessoas saíram. Sabe por quê? Porque 2 líderes se amaziaram em abrir outra igreja. Jeroboão. 1.400 pessoas cegas, debaixo de um pecado, debaixo de uma cobertura pecaminosa. Cercam em cima e cercam embaixo. Lançam toda a sorte de palavra. Eu estou te ensinando para você adorar em Jerusalém no lugar certo. Sabe o que acontece? O rei Jeroboão, com medo, faz assim, ó. E diz assim, prenda-o! Quando ele faz isso, você vai ler depois na sua casa. Quando ele faz isso, querido,
Eu não sou muito de pregar esse negócio de, não toca no ungido, porque o ungido tem que estar em posição. Não toca no ungido que está em posição. Ok, querido? A unção do ministério pode acontecer, mas a unção na vida da pessoa, muitas vezes está morrendo. Quando o rei faz assim, era homem do que? O profeta era o quê? Homem de? Eu quero que você preste atenção nisso. Homem de Deus. Quando ele faz, prenda-o, a mão dele se enrijece e ele não consegue fechar a mão. E ele tem que clamar para o profeta: clama ao teu Deus para que eu possa voltar a minha mão, porque minha mão está ficando com lepra, minha mão está ficando rígida, a minha mão está ficando com problema. Ele não fechava a mão. E eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito, meu pensamento, se ele não se humilha naquela hora, ele perde o braço. Porque a mão ficou assim. A mão dura não ia mais circular sangue, uma hora ia perder o braço. Quando tu coloca a mão contra profeta de Deus, homem de Deus, quando tu faz isso, a coisa fica estreita, muito estreita. Esse homem fez, esse Jeroboão fez isso, se levantou contra a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Por muito tempo Deus dá pano para a manga, Deus deixa acontecer, para ver o que está no coração do homem. O profeta clamou a misericórdia e o rei voltou a mão. Mas sabe o que aconteceu? Ele diz assim: vamos lá em casa, vamos lá na minha casa se tomar um café. Sabe o que aquele homem de Deus disse? O meu Deus disse: eu não posso voltar pelo caminho que eu vim, eu não posso vir aqui comer, beber com você, eu tenho que entregar essa palavra e ir embora. Ele fez isso, irmão. Homem de... Mas todo homem de Deus precisa vigiar. Todo homem de Deus precisa tomar cuidado. Você é homem de Deus? Ixi, você é homem de Deus? Então vigie. Tome cuidado com o que você ouve, com o que você vê e com o que você fala. Sabe o que aconteceu? Aquele homem pegou o seu bornalzinho e foi embora. E parou para descansar numa hora, debaixo de uma árvore grande. Sabe o que acontece? O diabo levanta pessoas que você acha que é crente, que você acha que é bênção, levanta pessoas para destruir você. Sabe por quê? Porque tem capa, mas não tem conteúdo. Sabe o que acontece? Abre aí a tua Bíblia agora. Vê a partir do versículo 11 comigo. Diz assim a partir do versículo 1 Reis 13:11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera. O mesmo que nós estamos falando. O mesmo que mandou o rei: olha, eu vou levantar Josias para destruir o seu reinado, Jeroboão, porque você está fazendo tudo errado. As palavras que disseram o rei contaram ao seu pai. Perguntou o pai a eles: por qual caminho foi aquele homem? Então disse a seus filhos: albardar-me, ou prepararam um jumento, e ele montou e foi até ele. Presta atenção aqui. Guarda sua Bíblia aberta e olha aqui para mim. Deus, muitas vezes, permite você ser provado por aquele que você mais ama, para ver se você tem o seu coração nele ou nele. Vou desenhar para você. Deus permitirá você ser provado pelo teu pai, pelo teu irmão, pela mãe, pela tia, por quem está próximo, para ver se você tem o teu coração na terra, na pessoa, ou se tem o teu coração em Deus. Aquele profeta que profetizou para Jeroboão era homem de... Mas o homem de Deus, quando não vigia, ele cai. Qual era a ordem, o mandamento de Deus? Entrega a mensagem e vai embora. Não volte nem pelo mesmo caminho. Você veio pela esquerda, você vai voltar pela direita. Entregue e vai embora. Querido, preste atenção numa coisa. Quando você tomar essa palavra por princípio verdadeiro, você não deixa passar uma vírgula. Uma vírgula. Deus falou. Ah, mas pastor, mas não é bem assim. Deus falou, ponto, não quero saber. Sabe o que acontece?
O profeta velho pega o jumentinho, vai até o profeta novo. Agora entenda, aquele primeiro profeta, ele se é denominado como um profeta novo. Chegou lá perto do jumentinho, falou com o jumentinho perto do profeta novo, e disse assim: pois bem, é você que profetizou contra Jeroboão? Sim, sou eu. É você que profetizou que o altar vai cair e Deus vai levantar Josias? Sim, sou eu mesmo. Pois bem, meu irmão, vamos lá tomar um cafezinho comigo, vamos lá para a vigília, vamos lá para minha casa orar. Eu sou do monte, tenho fogo saindo pelas ventas, vamos lá, eu sou profeta também. Não, o meu Deus disse para eu ir embora. O profeta novo resistiu ainda. O meu Deus disse para eu entregar e ir embora. O meu Deus disse para eu não ficar de fofoquinha, para eu não ficar de ouvido em quem não tem o que falar. Olha como é a sedução, olha como é a sedução do diabo. O profeta novo: eu também sou profeta. Eu também sou profeta. Orei, curei, revelei, ministrei, sapateei, preguei. Olha aqui onde eu já preguei. Vou te mostrar onde eu preguei. Aqui. Olha a minha vida. Minha vida. Sou missionário. Tenho título de pastor na testa. Você não está vendo? Também sou profeta. Até falo umas línguas assim. Lá, barabacaia. Também sou profeta. Nessa hora, ele morre. O profeta novo morre nessa hora. Porque primeiro nós morremos em espírito, depois morremos em carne. Nesta hora, se você prestar atenção e der ouvido, se você parar para ouvir a sedução, você morre. Sabe por quê? Homens aqui, a sedução não tem outro segredo a não ser correr. Porque cobiça não tem arma contra a cobiça a não ser ir embora. Mulheres também, aqui o homem é mais visual. A mesma coisa que aconteceu com Balaão, que foi seduzido, e quando ia profetizar a maldição, Deus mudou. Mas nesse caso, Deus permitiu para deixar registrado que eu e você não podemos ouvir a voz sedutora do diabo. Quando ele ouve a voz sedutora, eu acho que, a Bíblia não diz, mas eu penso: Deus falou, mas ele é profeta também. Deus falou, mas ele é profeta. Estou cansado mesmo. Já passei um perrengue lá com o cara, já tentaram me prender. Foi pela misericórdia que eu tive, que quase fiquei preso. Pensa comigo. Estou aqui cansado, dei uma paradinha para dar uma descansada, até chegar lá. Que custa eu dar uma passadinha na casa do profeta velho? Afinal, o profeta velho tem mais experiência. Não é? A experiência não vem pela tua idade. A experiência vem pela sua intimidade com Deus. É diferente. A experiência não vem por quanto tempo você tem de igreja. A experiência vem por quanto tempo o teu coração se rasgou e você entrou na nuvem. Porque Moisés entrou na nuvem, não ficou com fome, não ficou com sede, não deu vontade de ir no banheiro, porque a nuvem, a presença de Deus satisfaz tudo que nós temos. Aliás, tudo que nós precisamos. E quando estamos na nuvem não precisamos de nada. Experimenta isso. Deus, me dá uma experiência quando você entra naquela glória, você está na sua casa orando sozinho. Isso acontece muito no banheiro comigo, tomando banho. Às vezes eu estou lá lavando a cabeça e pensando, Deus, que eu vou pregar, qual é a palavra, e aquela glória me invade e parece que eu não preciso de nada. Porque a glória de Deus te satisfaz por completo. Você crê nisso? Por isso que você precisa andar debaixo da nuvem. E aí ele disse: eu vou tomar um cafezinho com ele. Sabe por quê, querido? Presta atenção num segredo. Era sinal de honra naquela época. Quando alguém estava andando em viagem, as pessoas brigavam entre si. Não, ele vai na minha casa, eu vou receber ele, eu vou lavar os pés com água, vou passar óleo, vou sentar, botar ele na mesa, sentar e comer comigo, porque era sinal de honra. Lembra de Jesus quando entrou na casa do fariseu e depois entrou a mulher e lavou os pés de Jesus, enxugou com o cabelo, e Jesus disse para o fariseu: eu entrei aqui e você não me deu nada, você não lavou meu pé, não passou unguento no meu corpo, porque era sinal de honra. Então aquele profeta, preste atenção, seduziu com o que era normal na época. Você vai ser seduzido com aquilo que parece que é alguma coisa, mas não é princípio.
Você não vai ser seduzido com o capeta feio. Você vai ser seduzido com aquilo que parece ser bom. Não, realmente, ele é profeta. Eu vou ouvir porque ele é profeta. Afinal, eu tenho pouco tempo, né? Eu sou profeta novo. Não, mas o profeta velho é mais experiente. Mas quando você rompe um princípio, se rasga o céu. Obedecendo princípios do reino para experimentar um avivamento genuíno. Naquela hora o profeta morre. Naquela hora ele decreta a morte dele. Eu estou pregando e você está entendendo porque o Espírito Santo está falando com você. Naquela hora. Para isso estar de pé, eu tive que romper. Presta atenção. Para esta igreja estar de pé, eu tive que romper com aqueles que me prendiam como faraó. Eu não rompi princípios de Deus, porque eu estava debaixo de um jugo maligno. Quando eu rompo o jugo maligno pelo princípio de Deus, a igreja se levanta. Essa é a diferença. Quando você romper princípios de Deus, não da sua casa, não da sua família, não do seu trabalho, quando você romper princípios de Deus, você morre. Quando você romper qualquer princípio, você decretou sua morte. Sabe o que acontece? A Bíblia diz assim, olha só o que a Bíblia diz, abre aí, 13 e 21. E clamou o homem de Deus que viera ajudar, dizendo, assim diz o Senhor, perdão irmão, venha no 18 comigo, 13 e 18. Também eu sou profeta como tu, e um anjo, olha isso, ele usou, olha que safado esse homem, não tem outra palavra. Um anjo me falou por ordem do Senhor, parece, né? Assim diz Deus. E não disse nada. Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Na minha Bíblia está aqui, vamos ver como está na tela. Está igual a minha. Olha o final. Porém, mentiu. Mentiu. Chega lá em casa, continua aí 19. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. O profeta novo, nossa, Deus é Deus, né? Tô ganhando, tô por cima. Estava lá comendo, bebendo. Aí eu continuo aí 20. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor. O profeta novo era o que? Homem de? Mas caiu. Era homem de Deus, mas caiu. Porque não ouviu o Senhor. Não ouviu um líder, não ouviu um pai dele, um pai espiritual. Veio a palavra do Senhor ao profeta, o profeta velho, o profeta que levou ele para casa. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus, dizendo assim, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, por quanto fostes, o versículo 21, por quantos fostes, tá aqui, por quantos fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus que te mandara, antes voltasses e comesse pão e bebeste água, no lugar que te dissera, não comerás pão, não beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Era vergonha naquela época morrer e não ser enterrado na família. A vergonha veio para um homem de Deus, porque não entendeu o princípio do reino. Por uma coisinha, irmão, por um café da tarde, por um cafezinho ele morreu e foi ridicularizado, e a história dele está até hoje, para dizer, olha, profeta que não vigia mandamento, servo de Deus que não vigia mandamento, vai morrer em desonra. É muito sério isso, irmãos. Por isso que aqui nesse altar, não sobe ninguém para pregar que não seja de Deus, não canta ninguém que não seja de Deus, e não vem aqui não seja de ninguém. Pode perguntar para qualquer um dos pregadores que vem aqui. Essa aqui fez o louvor hoje, né? Pode perguntar depois, o que tu sente quando tu sobe lá? E se você tiver com dúvida, no amor de Deus, eu vou orar, e você fala, pastor, eu quero sentir, pode subir aqui. Se você tiver com dúvida, pode subir. Tu vai ver o barco que tu leva aqui. Não porque esse altar é desta igreja, porque esse altar espiritual tem poder de Deus, e tem princípio e tem santidade. Eu não vendo a santidade desse altar. Eu não vendo a santidade desse altar. Eu não vendo a santidade desse altar.
Não vendo. Porque Deus é conosco. Versículo 23. Depois de o profeta, quem fizera voltar, havia comido pão e bebido água. Olha isso, olha o que o profeta velho faz, gente. Tome cuidado com o que você tem vivido por aí. Ele preparou, como está aqui, albardou, isso aí é preparar, para você entender. Preparou um jumento e deu para o profeta novo. Presta atenção nisso. Sabe o que acontece? Falou, olha, você vai morrer, você vai sair pelo caminho, um leão vai te comer. Eu estava lendo isso, o Senhor me falando isso na quinta-feira, e eu fiquei, gente, eu nunca tinha visto por esse lado, que eu vou falar para você agora. Eu nunca tinha visto um detalhe que Deus me chamou a atenção. Ele pega o jumento, prepara, eu imagino a cabeça dele, mas eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele deve assim, Senhor, me perdoa, eu errei, eu sabia que não era para voltar, mas o profeta era velho, Deus, o profeta era velho. O homem não tinha experiência, e eu acho que Deus estava assim, ó. Eu mandei uma ordem. Irmão, Deus não é fofoqueiro que fica chamando você toda hora e fala, ô filhinho meu amado, eu já te disse para você fazer isso. Deus falou, se enquanto você não faz, Ele não fala de novo. Você dá um passo, Deus fala. Você dá outro passo, Deus fala de novo. Deus não espera dar 2 passos. O que Ele disse para Moisés? Marche que eu abro. Não é eu abrir para você marchar. Marcha que eu abro primeiro. Sabe o que acontece? Os dois lá, imagina. Vai comigo na cena, irmão. O jumentinho, eu acho que estava brigando lá com Deus, pedindo misericórdia, né? Aí vai lá, chega no meio do caminho, sai um leão. Presta atenção, o leão é leão. Come. O leão, presta atenção nisso. O leão foi, matou ele e não matou o jumento. Detalhe maior, o leão matou ele, não comeu o jumento e não comeu ele. Por que o leão faria isso? Vou dar uma matadinha. Não, o reino animal é diferente. O reino animal só mata para comer. Ele não mata por prazer como o homem tem. Ele mata para comer. Pensa nisso. O leão sai da floresta, mata o homem e deixa os dois lá, bonitinho. Sabe por que o leão fez isso? Porque Jesus deu uma ordem do céu e fala, a minha justiça vai cair sobre ele, porque eu dei um princípio, eu dei um mandamento, ele não me obedeceu. Mas pastor, Deus é graça. Nós estamos no tempo da graça, isso é o tempo da lei, aonde fazia e acontecia. Mas o tempo da graça, Deus vai dando tempo, Deus vai dando tempo, Deus vai dando tempo, Deus vai dando tempo, Deus vai dando tempo. Mas chega uma hora que o Senhor fala, bastou, agora minha justiça cai. Aconteceu isso com esse homem. Sabe o que aconteceu? A notícia chegou lá pro profeta velho. Chegou pro profeta velho. Sabe o que o profeta velho fez? Pegou seu jumentinho, mandou o filho preparar o jumento. Foi até onde o profeta novo tinha morrido. Pegou o corpo dele, botou em cima do jumento, trouxe de volta e enterrou. Morreu a história de um profeta novo. Morreu a história de alguém que tinha tudo para ser... O cara morreu porque rompeu um princípio. Se findou a história dele porque rompeu um princípio. Acabou a história. Ele era homem de... mas morreu. Não, pastor, eu tenho promessa. Se não andar em princípio, não viverá a promessa. Se não andar no mandamento de Deus, não viverá a promessa. Não, pastor, promessa, quem tem promessa não morre. Não morre? Como eu sempre costumo dizer, fica lá no meio da Anhanguera, vamos ver se você não vai morrer. Vai lá. Pula do avião sem paraquedas, vê se você não vai morrer. Ou Deus vai te dar asas. Só Red Bull que dá asas, Deus não. Estou fazendo uma brincadeira com você. Essa palavra, irmãos, é muito séria. De responsabilidade, da profundidade da unção. Aquele profeta não se responsabilizou com a unção que Deus colocou na mão dele. E ele morreu. Quando você não preste atenção nos princípios de Deus, o diabo vai preparar armadilhas. Você acha que o jumento era o quê? Ei, querido, o diabo coloca você no melhor lugar. Jumento só andava os top daquela época. Só os top.
Se você anda aí hoje de... Qual o carro mais caro aí? Vocês gostam de carro? Como? Range Rover, né? Isso aí. Profetiza, né? Amém, irmãos? Aleluia. Deus é Deus de prosperidade. Você está andando no Corsinho, no Fiat, mas tudo bem. Profetiza o Range Rover aí. Né? 4 portas, ar-condicionado ainda. Bom? Era o Range Rover, né? Isso aí, da época. O cara foi no... né? O diabo prepara o melhor para você. O que parece melhor. Mas o leão vai sair do meio do mato e vai te matar porque você rompeu o princípio de Deus. Fica no princípio. Fica no mandamento. Fica no mandamento. Fica, não está aqui mais a tela. Fica em Jerusalém, porque Dan e Betel não é lugar de se adorar. Amém. Quer ver outra coisa que eu anotei aqui? Aqui, ó. Eu anotei aqui. Deus foi falando comigo algumas coisas. Preste atenção numa coisa. Quando aquele homem profeta velho chama o profeta novo para comer e senta na mesa, o que é mesa? Qual é o simbolismo de mesa, de sentar na mesa com ele? Naquela hora, ele trocou o altar de santidade da vida dele pelo altar de promiscuidade profética daquele momento. Sentar na mesa www.miqueiascas13.com.br